Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. A porta. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. João 10:7. Não basta alcançar as qualidades da ovelha, quanto a mansidão e ternura para atingir o reino divino. É necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção com um discernimento imprescindível e guarde o rumo, despreocupando-se dos apelos de ordem inferior a eclodirem das margens do caminho. Daí concluirmos que a cordura, para ser vitoriosa, não dispensa a cautela na orientação a seguir. Nem sempre a perda do rebanho decorre do ataque de feras, mas sim porque as ovelhas imprevidentes transpõem barreiras naturais, surdas à voz do pastor, ou cegas quanto às saídas justas em demanda das pastagens que lhes competem. Quantas são acometidas de inesperado pelo lobo terrível, porque, fascinadas pela verdura dos pastos vizinhos, se desviam da estrada que lhes é própria, quebrando obstáculos para atender a destrutivos impulsos? Assim acontece com os homens no curso da experiência. Quantos espíritos nobres han perdido oportunidades preciosas pela própria imprudência? Senhores de admiráveis patrimônios revelam-se por vezes arbitrários e caprichosos. Na maioria das situações, copiam a ovelha virtuosa e útil, que após a conquista de vários títulos enobrecedores, esquece a porta a ser atingida e quebra as disciplinas benéficas e necessárias para entregar-se ao lobo devorador. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal. Porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-nos nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos, e fazer que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir e conduzir no caminho do mal. Esclarecer minha consciência com relação aos meus defeitos e tirar-me de sobre os olhos do véu do orgulho, capaz de impedir que os perceber e confessá-los a mim. A ti, sobretudo, glorioso Deus, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores comigo interessados, fazer que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, elas sejam atendidas. Boa noite, gente. Muita paz nos corações.
tem algumas coisas que acontecem que chamam a atenção, sabe? A gente, quando prepara esses diapositivos para a gente estudar, eu faço isso meses antes. Eu pego o vídeo, vou escutando, digitando, e algumas coisas já vai me chamando a atenção, eu vou grifando, e quando eu acho importante, eu trago alguns assuntos de ciência, alguns assuntos somente da doutrina, do livro dos Espíritos, para complementar a coisa, para dar mais tempero. E não é só para dar tempero, é para trazer uma conotação da doutrina e da verdade disso que a gente está estudando. E eu faço outro, entende? Vou preparando reunião de sábado, vou preparando reunião de segunda e vou fazer. Mas dessa vez tem uma coisa que foi muito interessante, sabe? Duas coisas coincidiram, tanto no estudo da quarta quanto no estudo de quinta. A primeira foi em relação ao erro, e a segunda foi em relação a isso aqui, ó. Fraqueza e descuido. Mas foi muito interessante. Entendeu? Foi interessante porque o que a gente está estudando na quarta-feira são mensagens que está no livro do Manuel Filomeno. E o que a gente está estudando na quinta-feira são coisas da doutrina de obsessão do movimento espírita que eu trouxe, porque eu achei importante, entende? Acima de tudo, ver a análise desse termo aqui, entende? Quando ele fala sobre invigilância e inépcia, que é isso que faz com que a espiritualidade inferior chegue até nós. Então, estudando essa invigilância, né, que a gente vê aqui que significa o descuido e a negligência, que eu fui montando uma coisa, entendeu? Apareceu o estudo. Isso aqui é feito isso é padrão, sabe? Que a gente vai estudar mais tarde, isso aqui novamente. Mas quando chegou na fraqueza, eu fui conseguir. Foi numa quinta, no outro sábado, na outra quarta também falando daquilo. Quando eu vim falar de novo da fraqueza, isso chama a atenção. Não é porque a gente tem nossas fraquezas. Eu acho que o problema não é bem aí. Porque todo mundo tem isso. O problema, eu acho que está vindo para que a gente saiba conviver com a fraqueza dos outros. É isso que está me chamando a atenção. E por que eu digo isso para vocês? Eu digo isso porque é uma coisa muito simples, sabe? No mês de setembro e no mês de janeiro, o que aconteceu aqui raia aos cúmulos do absurdo, eu acho. Sabe? Porque é um tal de falta fulano, falta ciclano, vai você e só sobrando para a gente assumir. Então, isso me incomodou. E é como eu já falei, vamos marcar uma reunião para a gente colocar isso nos dias, tem que nos dias, sabe? Porque se você for ver o motivo de tanta falta, eu te garanto, se você for analisar, isso aqui vai estar no meio. Falta de firmeza moral diante da doutrina. Porque é muito fácil eu colocar a culpa no que eu estou passando para dizer vou faltar lá na casa espírita. Eu acho muito interessante isso, sabe? Nem eu contar com o seu emprego, que depende dele, para botar o pão dentro de casa, ele passa miúdo, doente, vai trabalhar doente. Mas vai trabalhar, porque senão falta. Mas para chegar e dizer, não, na casa espírita não falta. Pô, então, é difícil a pessoa pensar no que está fazendo. Isso é falta de firmeza moral diante da doutrina. E a gente tem que olhar para todo mundo, entende? E ver que cada um tem um pouquinho que colaborar com isso. Porque é grave isso que eu estou falando da doutrina. Gente, ó, é a questão 498 do Livro dos Espíritos. É onde nasceu a nossa doutrina. E olha o que ele perguntou. Será por não poder lutar contra os espíritos maléficos que o espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? Não é porque não possa, mas porque não quer.
E não quer porque das provas sai o seu protegido, mais instruído e mais perfeito. Assiste-o sempre com seus conselhos, dando-os por meio de bons pensamentos que lhes inspira, porém, o que quase nunca são atendidos. A fraqueza, o descuido e o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força para os maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de lhes não opor-lhes resistência. Fraqueza, descuido e orgulho. Gente, vamos acordar um pouco, né? Será que a gente está tendo firmeza moral diante da doutrina, diante da casa espírita que a gente assumiu? Será? Porque se você não estiver tendo, olha uma coisa, firmeza é uma virtude moral relacionada à capacidade de manter-se fiel aos seus princípios, valores e compromissos. Princípios são crenças verdadeiras. Princípio o quê? Da doutrina. Eu estou sendo fiel, do jeito que ele fala aqui, entende? A esses princípios da doutrina. Se eu estou sendo fiel, por que eu não estou estudando isso? E se eu estou estudando, por que eu não estou praticando? Aí tem uma reunião terça-feira aqui que é só para estudar o livro dos Espíritos. Às vezes eu fico perguntando, eu não quero nem vir aqui na terça-feira. Faço questão de não vir. Entende? Porque se tem uma coisa delicada, profunda, difícil, mas difícil mesmo, é você sentar para estudar esse livro dos Espíritos. Porque uma questão dessa aqui, você passa no mínimo, por baixo, umas 8 reuniões para tentar falar alguma coisa disso. No mínimo. Porque se você for estudar a fundo, vai ser uns 4 meses. Até você definir as coisas, estudar, aprofundar, explicar, ter a dúvida. É no mínimo uma questão. Uma questão. Isso você não demorar mais, sabe? Porque aqui você vai sair penetrando em coisas filosóficas, de conhecimento que não tem fim. Porque a doutrina é desse jeito. Então, a gente está sendo fiel aos princípios da doutrina. A gente está sendo fiel aos nossos valores. E aí, traz para o movimento espírita. Fiel ao princípio da doutrina é doutrina. Valores é movimento espírita. Como está meu comportamento no movimento espírita? Analisa, pensa, vê se está cumprindo com todas as atribuições, vê se está fazendo isso com profundidade, vê se está procurando levar o melhor para os outros que estão precisando da gente. Que valores eu estou colocando no meu dia a dia? É meus valores pessoais que falam mais alto do que as obrigações que eu assumi dentro da casa espírita? Porque se for, tem alguma coisa errada. E o que está errado, te garanto, não é teu anjo da guarda, porque ele está sempre trazendo, inspirando com bons pensamentos, porém, quase nunca são atendidos. Gente, é ele que está dizendo que quase nunca são atendidos. Estou inventando alguma coisa? Não. Estou trazendo isso para a prática. É aqui, agora. Então não é à toa que esse assunto chegou dos dois lados. É chamando a atenção para a gente que está aqui trabalhando dentro da casa espírita. E não adianta eu ficar falando por cima, deixar a coisa levar a banho-maria, porque aí quem vai estar sendo influenciado pelos maus espíritos sou eu, de uma maneira muito mais intensiva e objetiva, e eu não quero isso. E para isso eu me esforço, para isso eu estudo, para isso eu fico me vigiando, para isso eu fico orando para Deus. Porque é fácil? Também não é difícil, é trabalhoso. E é trabalhoso. E é através do trabalho que você vai trazer algo de utilidade para você. Quem mais estuda é quem mais aprende. Entenda que isso é desse jeito. Quem mais aprende, trazendo isso para vocês, sou eu. Sou eu. Entende? Eu acharia que vocês deveriam se interessar mais por isso. Mas, cada um. É como ele fala aqui. A gente traz bons pensamentos, inspira, né?
Senão eu tenho paciente, né? Quer sofrer, eles não vão fazer aquilo que depende de mim. O que depende de mim é meu. Então, que eu tenha um pouco de visão para isso. Que eu fique nos princípios da doutrina, porque eu tenho muito que aprender com esses princípios, para que ele venha trazer valores melhores para a minha vida. A finalidade é essa. Princípios são crenças verdadeiras, entende? Que valem para qualquer canto. São princípios, é a essência da coisa. Eu vou estudar princípios, a essência, para que eu costure isso nos meus valores e eu me torne uma pessoa melhor. Mas se eu fico dando mais vazão aos meus valores pessoais do que os princípios da doutrina, eu posso ficar na casa espírita, como ficou Bellarmino Bicas, 22 anos, fazendo de tudo. E desencarnou 20 anos antes, numa situação muito comprometedora. Você acha que ser espírita salva alguém? Está enganado, meu filho. Você acha que ser médium salva alguém? Está mais enganado ainda. Porque a mediunidade ostensiva é a mediunidade de comprometimento, não de evolução espiritual. Só aquelas mediunidades excepcionais, como está lá no capítulo 20 do livro dos médiuns, que são da evolução espiritual da pessoa. Que é o caso do Chico, por exemplo. O resto, meu filho, são empréstimos que Deus deu, que a gente não merece, para que usando esses empréstimos a gente consiga se desvencilhar um pouco das cargas equivocadas que a gente traz de muitas encarnações. Não é vantagem nenhuma. Entende? Entenda que isso aí é material de trabalho, de obra, que eu tenho que saber valorizar, gente. E como é que eu vou valorizar uma coisa que eu sei que não faz parte da minha evolução, mas é que é empréstimo de Deus, se eu não for atrás dos princípios disso, para me trazer educação com essa faculdade que Deus me deu? E não tem boca, sabe? Porque o nosso plano existencial ele é perfeito para cada um. Não tem essa história de dizer que tem dificuldade aqui, todo mundo tem. A mediunidade nossa, e eu me incluo nisso, porque agora eu entendo que eu sou um pouco inspirado, eu me incluo nisso. Não vem por grande merecimento nosso, de jeito nenhum. Vem por acréscimo de misericórdia. Se você não for atrás desses princípios para ser digerido e transformado em valores seus, a faculdade vai ficar perdida. E é como eu falei para vocês aqui, a referência ao livro de André Luiz, Libertação. Não pense você que porque você está saindo de uma maneira legal dentro da reunião mediúnica, que você está imune lá fora. Não pense, porque na reunião principal, e olha, não é qualquer reunião, porque foi justamente a paixão do Gregório que estava sendo auxiliado, entrando em quadro já psicótico, para desencarnar, que foi levada para uma reunião mediúnica, e lá foi retirado os seus 2 obsessores e mais 15 ovoides que estavam no sistema nervoso dela. Entende? Foi um tratamento agudo, bufo. E a médica que trabalhou nisso, como o André Luiz descreve, estava resplandecente de luz. E quando terminou a reunião, ela estava preta. E ele ficou assustado. O que é isso? Ele disse: pois é, aqui ela trabalha. Deus, pela misericórdia, está aqui ajudando ela. Aqui ela está escutando as mensagens que a gente traz. Mas quando termina, ela se envolveu com o ciúme doentio e está padecendo de obsessão. E André Luiz vai ver como é que é a obsessão dela. Vai ler o livro. Vai ler, porque se você é médico, tem que aprender alguma coisa. Vai ler. É isso que ele está falando aqui. Se você não vai atrás de ser fiel a princípios, fiel a valores fundamentados nesses princípios, e acima de tudo, compromissos, fiel aos compromissos, tem alguma coisa errada, está errado, não foi feito desse jeito. Deus fez para fazer as coisas certinhas. E quando fala essa palavra compromisso, eu remonto à definição de responsabilidade.
É a obrigação que você tem de responder pelos seus atos, pelos atos dos outros e por tudo que lhe foi confiado. São os nossos compromissos. Então isso aqui tem que ser muito bem esclarecido. Porque se está chegando nesse momento para a gente estudar, entenda. Tudo na vida tem limite. Aqui na Terra. A gente também tem. Nosso corpo tem limite. Morre. A saúde tem limite, adoece. Tudo que você tem aqui tem limite. E a única certeza que você tem é só uma: a morte. O resto é tudo incerteza. Então não pense que você vai ficar bom do seu miolo como você está hoje, é incerteza. Não pense que você vai ficar enxergando com seus olhos como você enxerga hoje, é incerteza. Não pense que você vai ficar escutando como está escutando hoje, vai escutar assim, é incerteza. A única certeza é a morte. A única certeza é isso. Então, Deus ajuda, instrui, orienta. A espiritualidade vem, fala, mostra, a gente incorpora, eu dou doutrina, e aí vai, esclarece, tudo. São exemplos para nós. E o que é que você mudou moralmente? Pensa. Está no livro de André Luiz, essa mensagem dele junto com o Emmanuel. Se o espírito analisar nos últimos 3 anos, e ele não notar uma evolução moral dele, ele está em obsessão. Independente do que ele faça, independente da situação que ele esteja vivenciando dentro da casa, independente da faculdade, independente de tudo, o espírita tem a obrigação de ir atrás de princípios para educar seus valores e manter seus compromissos, tanto com o mundo espiritual quanto com o mundo carnal. Não sou eu que estou inventando. E o que é que eu estou dizendo com isso? O que eu estou dizendo é que se você fez equivocado esse processo o tempo todo, vai chegar uma hora que tem um negócio chamado do auxílio, que vai dar o baixo, quer dizer, pô, tá, agora tu vai sentir na carne as inconsequências do que você fez. Também não estou inventando isso, está no livro Ação e Reação de André Luiz, do auxílio. Então, gente, o que eu quero que vocês entendam é que Deus espera de cada filho dele progresso espiritual. Não é progresso humano, progresso financeiro, isso aí não interessa. Não interessa. Progresso espiritual. Se você nos últimos 3 anos não analisar a sua vida e não encontrar um progresso espiritual, tem algo errado. E por trás disso tem uma palavra chamada obsessão. E não adianta você dizer que não tem obsessão quando está acontecendo isso. As pessoas acham que só tem obsessão quando acontece aquela coisa estrondosa de uma subjugação física, ou uma subjugação moral, tem um quadro de fuga de ideia, de delírios, de alucinação. Não. Isso já passou. A gente encontra isso na mediunidade torturada nas doenças mentais. É raro você ter uma obsessão desse jeito que Kardec falou. É por isso que a gente estuda na quarta-feira. Que é essa obsessão que ele chama de sutil. Essa obsessão que é mais ou menos. O cara nem é nem deixa de ser. Vai dar um. É como. A pessoa chega à puerilidade de dizer, mas eu sou assim, tenha paciência comigo, eu dou um passo para frente, um passo para trás, um passo para frente, um passo para trás, e não sai do canto, está entendendo? Isso é obsessão sutil. Tudo aquilo que impede o teu progresso. E o que é que a espiritualidade inferior está fazendo hoje? Tudo trabalha nesse sentido de obsessão sutil. Tudo. Porque se for trabalhar uma obsessão mais grave, a pessoa vai procurar tratamento. E procurando, ele encontra um monte de tratamento hoje, meu. Um monte. Encontra tratamento na casa de espíritos, encontra tratamento no consultório do psicólogo, através de tratamento perispírito, encontra tratamento na área médica, tomando um monte de remédio, entende?
uma infinidade de coisas, em que a pessoa ainda tem resistência física, ainda tem fluido vital, e ele consegue superar a coisa. Eles não querem isso. Eles querem que você fique na mão deles. Então leva nessa obsessão sutil. Você é bom aqui, daqui a pouco não está bom, está entendendo? Você faz as hoje, não faz amanhã, entende? Você vai na casa espírita hoje, não vai depois, você fala hoje, não fala depois, está entendendo? Vai no banho-maria. Para que quando você ficar mais idoso, sem tanto fluido vital, ou quando você tiver uma doença física, que pode estar no teu plano existencial, aí sim, aí ele subjuga. Aí é que a coisa aperta. Gente, é assim que a coisa acontece hoje em dia. Então, olha, Kardec descreveu os princípios da doutrina. Em volta desses princípios existem múltiplas facetas, valores diferentes que vão surgir a partir daí. É a pedra fundamental, que sobre ela vai se construir um casarão imenso, e cada pedra que eu coloco nesse casarão é uma vertente diferente, mas baseada nesse princípio. Então, aprenda a ter firmeza moral. Isso é, tenha coragem. Vá à luta. Assuma compromisso e mostre o que você faz. Vai atrás de estudar a doutrina e muda seus valores no caminho mais educativo da vida. Porque é isso que Deus está esperando da gente, e é isso que a gente deve estar trabalhando em nossa encarnação. Porque a gente não sabe quanto tempo ainda nos resta aqui. Ninguém sabe. Então não fica deixando para amanhã o que você pode fazer hoje. Não faz isso. Porque além disso, você não ter certeza do que vai acontecer amanhã, você vai estar acumulando fardos. E esses fardos acumulados vão pesar. E depois que pesar, você vai olhar para você e eu já não dou conta. E quando você disser que não dá conta, isso é subjugação. Subjugação é quando a minha vontade é inoperante. Eu não tenho mais ela para comandar a minha vida, nem aquilo que eu sei que eu deveria ter feito e que eu não fiz. Portanto, tenha firmeza, vá, faça. É como diz o Luther King: se você não puder voar, corra. Se não puder correr, anda. Se não puder andar, se arraste, mas não fique no mesmo lugar. Não precisa dizer mais nada, né? Aprenda uma coisa, e isso eu quero que você tenha olhos para ver. Se você está numa zona de conforto hoje, acorda. Essa zona de conforto não vai ficar eternamente. Se você tem saúde hoje, amanhã você não vai ter. Isso é incerteza. Se você está bem na vida financeiramente, amanhã você não sabe se vai estar. É sempre desse jeito. É como Jesus falou: vigiai e orai para não entrar em tentação. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É isso que a gente tem que botar na cabeça da gente. Então, se você não estiver valorizando isso, fiel a princípios, valores e compromissos, tem alguma coisa errada. É melhor você parar para repensar. E ele continua falando: a integridade e a lealdade são aspectos valorizados em indivíduos que demonstram firmeza em suas atitudes e comportamentos. Atitudes e comportamentos. E quando a gente fala em integridade e lealdade, lembra a definição de respeito. Respeito em relação ao superior, que é a nossa doutrina. Respeito em relação a Deus, que está em nossa doutrina. Respeito em relação a Jesus. Submissão. Obediência. E temor, no sentido de veneração. Não é temor, ter medo, não. É você venerar o que é superior. É você agradecer. Entende? É isso que a gente tem que fazer. E você agradece por como? Por atitudes, por comportamento. Porque o ser humano é falso em tudo. Não se sinta ofendido por você, mas a pessoa pensa uma coisa, fala diferente e faz outra mais diferente ainda.
Ele não tem integridade holística, como a gente chama isso do ponto de vista psicológico. A integridade holística é isso: você pensa uma coisa, fala o que pensa e faz o que falou. Acabou, pronto. Tem um livro de espírito do irmão que fala isso, chama o Homem Integral. Vai ler, está lá na doutrina. É belíssimo aquilo, é um chapalhão na vida da gente. Tá? Então, entenda, e respeite em relação ao igual. Somos nós. Em relação ao superior é a doutrina, são os princípios. Em relação aos nossos valores, somos nós aqui. O que é que tem? Como é que eu respeito? Honestidade, lealdade e justiça. Toda vez que você falta um compromisso, você está ferindo alguma coisa em alguém com aquele compromisso que você assumiu. Não está tendo lealdade, não está tendo honestidade e muito menos justiça. Eu não estou dizendo que exceção acontece, não acontece exceção, mas uma exceção que acontece quase toda semana de dezembro e janeiro, isso não é exceção, isso é a regra. Porque a pessoa vai explorando. Falta de respeito é exploração. Então vai explorando, que a exceção torna-se a regra. Então qual é a regra? Não faltar. Qual é a regra? Não ir. Qual é a regra? Não ter outro compromisso. Qual é a regra? Não tem. Complicou. Então bagunça a coisa. Onde tem bagunça, você acha que tem espírito superior? Não tem. Vai ter onde existe respeito. E respeito em relação ao inferior, somos nós, os nossos que frequentam nossas reuniões. Tolerância, consideração, não discriminação. Eu estou tendo consideração quando eu falto um compromisso diante da casa espírita? Que consideração é essa? Então, pensa um pouco. Porque a gente tem que primar por princípios, sabe? A gente tem que saber ser íntegro, ter lealdade. Integridade é isso que eu falei, é você pensar uma coisa, falar o que pensa, fazer o que falou. Pronto, acabou. Isso é a pessoa ser íntegra. Não tem essa história de, mas fulano, não tem isso. Assumir o compromisso é seu, o problema é seu, faça. Chama do canivete, faça, seja íntegro. É assim que a gente tem que pensar. E isso é espiritualidade superior valoriza. Isso tem anjo da guarda, vai estar lá, batendo palma para você, Vai lá, vou te dar mais ideia positiva, vamos em frente, entende? Aí você vai ter inspiração sempre positiva para você vencer dificuldade no seu trabalho, para você vencer sua dificuldade em casa, vencer dificuldade com os amigos, tá entendendo? Para você vencer dificuldade com a sua saúde. Eles vão estar lá te empurrando, sabe? É como diz o Nival, não parece que ele falou agora, né? Joana me disse que me deram mais uma moratória. Ele falou todo feliz. Eu não quero morrer ainda. Eu perguntei para ela, sabe, uns 4 anos. Ela também não disse. Mas só de saber do moratório, eu sei que vai ser agora. Então, por quê? Por que você acha? Por causa dos olhos dele? Vê o que é que ele carrega no ombro dele. Vê os compromissos assumidos com aquelas crianças, com aquela cidade que ele fundou. Vê quantas pessoas não estão na dependência disso, como sendo um farol na vida dos outros. E por que é que ele conseguiu isso? Porque ele soube fazer isso aqui. Ele soube ter firmeza nas dificuldades da vida. Então, se ele soube, Chico soube, os outros estão fazendo, por que é que eu não vou fazer? É por isso que aquela pergunta 909 do Livro dos Espíritos, ela incomoda, mas ela é uma das perguntas que mais eu tive que pensar para entender aquele trem, sabe? Pode a pessoa por si mesmo vencer seus maus pendores? Sim. Não deixa dúvida, é sim. O que lhe falta e com esforço muito insignificante. Olha que coisa insignificante. O que lhes falta é vontade. Pô, a chave da coisa é a vontade e o esforço para eu chegar nessa vontade.
É por isso que a gente está estudando a vontade na segunda-feira aqui. Que é a parte, eu sempre falei para vocês, inteligência cognitiva, 1945 para cá, só é o que tem. Inteligência emocional afetiva, já vai fazer 22 anos, 20 anos que foi descrito esse trem agora, todo mundo já sabe. Inteligência cognitiva, essa é que eu quero ver. Essa é a mais delicada. E parece que Deus sabe colocar as coisas, deixou para a gente estudar no final, e justamente numa segunda-feira. Eita, isso é que é capricho da natureza, viu, meu filho? Pois é, o esforço é insignificante. São duas perguntas que você faz para você. Quer coisa mais insignificante que isso? Não tem. Não tem. Diante do conflito, você pergunta: o que é que realmente eu devo fazer? Onde é que está o meu dever diante disso? Você não está perguntando seu desejo, sua vontade, sua intenção. Não. O que é que eu devo? A pergunta é só essa: o que é que eu devo diante disso? Então, você vai saber o que você deve. Tua consciência vai ali para dizer. E depois que você sabe o que você deve, você faz a segunda pergunta: se é isso que eu devo, o que é que eu não vou fazer? Se é aqui que está o meu dever, que Deus espera de mim, por que eu não vou lá fazer? Só são duas. É um esforço insignificante. Uma pergunta, uma resposta, uma pergunta, uma resposta. O que lhe falta é vontade, para que você faça o que você sabe que deve. Tem coisa mais simples do que isso? Você pergunta: eu devo fumar ou não devo? Não deve. Se eu não devo, por que é que eu não vou fumar então? Eu não vou fumar. O que é que eu tenho que fazer? Usar minha vontade. Essa capacidade de querer, de escolher, fazer ou deixar de fazer alguma coisa subjetiva ou objetiva. É aí que está o X da questão. Isso vale para tudo. Então, qual a desculpa que eu vou ter depois que eu estudo a doutrina, que eu vejo como é que se comporta a vontade? Porque o que a gente está estudando, a vontade que eu estou trazendo para vocês aqui, é trabalho de neurociência, crença verdadeira, justificada pela lógica, exemplificada na prática. Eu estou trazendo uma verdade, é uma verdade científica, que funciona aqui, no Japão, na Rússia, no Iraque, no raio que o parta. Entendeu? É crença verdadeira, justificada pela lógica e exemplificada na prática. Então vem e estuda. Mas estudar não porque é bonito isso aí, não é porque é gostoso, não, é porque vai servir para os seus valores, para que você melhore como pessoa e como espírito imortal. Porque senão vai passar, sabe Deus, quantos anos mais dentro de uma casa espírita e levando a coisa no banho-maria. Como diz o Cortella, fazendo só o que pode, sendo medíocre, como ele fala, sendo morno, ou como está escrito no Apocalipse, no capítulo 3, em que o Senhor vai dizer para os seus que, por nem serem quentes nem frio, eu vos vomitarei de mim. Quer dizer, aquele que vive de mais ou menos de banho-maria não está com Deus. Se não está com Deus, imagina com quem ele vai estar. Então que a gente tenha um pouco de bom senso, sabe? Para que a gente tenha integridade e lealdade. São valores indivíduos que demonstram firmeza em suas atitudes e comportamento. Mas além disso, ele fala do descuido. E essa palavra, hoje em dia na medicina, ela ganha uma conotação muito grande. Porque vem dos nossos amigos franceses, quem traz isso é o professor Camille Lally, entende que ele mostra que o descuido, hoje em dia, do ponto de vista médico-psiquiátrico, é suicídio indireto. Se a doutrina espírita já tinha trazido isso para a gente, a ciência hoje bate em cima e assume. É suicídio indireto. Dirigir em alta velocidade, descuido, suicídio. O que é isso? Negligência. Né? Também é imprudência para a pessoa não refletir.
também vai ser o quê? Imperícia, porque ele não é um piloto de Fórmula 1, não é um Ayrton Senna da vida. Então erra nos três, é um descuido grave. Entende? Em relação ao corpo, você não tem que fazer exame de 6 em 6 meses, em algumas doenças, às vezes tem que fazer em 3 em 3 meses, às vezes tem que fazer de ano em ano. Se você não faz, descuido, suicídio direto. Mas não tem boca. Não tem boca. Eu acho impressionante, mas isso mostra o grau de influência espiritual negativa. Eu acho que nada reflete uma obsessão tão evidente quanto isso que eu vou falar para vocês agora. É o relaxo diante do tratamento médico. É o relaxo para tomar remédio. É o relaxo para fazer controle. Eu vou ter que gastar dinheiro com isso. Pô, meu, tu gasta dinheiro com tudo que é do teu desejo, que está lá no teu sistema de recompensa, porque vai te trazer prazer. Tu quer ter um corpo bom para ter prazer, mas tu não quer trabalhar pela saúde do teu corpo para que você continue tendo prazer. Tu acha que até o anjo da guarda que está inspirando uma atitude dessa? Você acha que o anjo da guarda vai dizer, seja descuidado com o seu corpo? Você não sabe que o final de tudo é a morte? Você já sabe que a partir dos 40, se você tiver saúde, né? Porque tem muita gente que já tem um monte de doenças antes dos 40, eu que o diga. Então, depois dos 40 você só perde saúde. E se você não se cuidar, você vai perder de uma forma muito intensiva. Então, o que é que você tem que fazer com isso? Cuidar do seu corpo. Por isso que o descuidar, do ponto de vista psiquiátrico hoje em dia, é suicídio indireto. Em todos os locais que você possa imaginar que essa palavra possa penetrar com o nome de descuido, é suicídio indireto. Então a gente tem 3 tipos de descuidos, que são erros. Eu vou falar isso na quarta-feira, mas eu vou falar para vocês também. Erro é quando eu sei uma coisa, mas eu não faço, eu faço equivocada, eu faço a coisa falsa, não faço como eu deveria fazer. Eu sei, mas eu não faço como deveria. Isso é erro. Equívoco não. Eu não sei direito e por isso eu faço errado. Vê a diferença de uma coisa para outra? A pessoa que sabe uma coisa e não faz aquela coisa certa, cometeu um erro. É muito mais culpada do que aquele equivocado, que às vezes não entendeu direito a coisa, ou foi ambígua a situação dele, e por uma situação ambígua, ele faz uma coisa que não é correta, porque ele pensava que estava certo o que ele estava fazendo. Resumindo, vamos jogar isso para Jesus? O servo que conhecendo a vontade do seu Senhor se equivocar, será açoitado muitas vezes. O servo que não conhecendo a vontade do seu Senhor se equivocar, será açoitado poucas vezes. Se você errar, vai ser muita lapada. Se você se equivocar, vai ser pouca lapada. Mas vai tomar lapada de todo jeito, entendeu? Mas é melhor você não tomar lapada nenhuma. É melhor você ir atrás da verdade e trazer essa verdade para a sua vida. Aí você vai estar bem na coisa. Então, esse descuido, se você for ver, a pessoa sabe o que é certo, mas ele faz errado, por desatenção, por falta de reflexão ou falta de incompetência. Então, quando na negligência é a falta de cuidado ou desleixo relacionado a uma situação, eu não dei a devida atenção à situação. Você vem fazer uma palestra, você não se prepara, não dá a devida atenção e vai no gogó. Isso é negligência. Entendeu como que é a coisa? Você não deu a devida atenção àquilo que você deveria fazer. Por isso, quando você for fazer alguma coisa, age com humildade. Faz o melhor que pode nas condições que tem, quando não tem condição de fazer melhor ainda. Não tem boca, você pode fazer melhor. Senta, estuda, lê, pesquisa, escreve, vai, junta coisa com a outra. Se você não der atenção, você se dana, tá entendendo? Você vai ter um descuido. E onde está descuido, que a espiritualidade falou aqui, está aqui, ó.
A fraqueza, o descuido e o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de ele não opor resistência. Como é que eu vou opor resistência? Não sendo fraco, não sendo descuidado, não sendo orgulhoso. É difícil? Não é. Mas é muito trabalhoso. E infelizmente as pessoas não gostam muito de trabalhar. Gostam mais da coisa mastigada. A semana que vem a gente vai continuar o nosso discurso. Muita paz a todos. A quem obedeces, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhes obedecem. Paulo, Hebreus 5:9. Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão ou virtude construtiva, é que, não raro, atende antes de tudo aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida, e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Mas a criatura preferiu atender às suas condições de inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que ele se desenvolve a própria tarefa. A quem obedeces? Acaso atende, em primeiros lugares, às vaidades humanas ou às opiniões alheias, antes de observar os conselhos do Mestre Divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendermos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Então que possamos nesse momento fazer o esforço de levar a nossa mente, o nosso coração a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, e os nossos anjos guardiões, e a equipe espiritual que nos acompanha, agradecendo pelos estudos da noite, que vem enriquecer a nossa mente e dilatar a nossa visão perante a vida, nos lembrando que muitos são os compromissos que assumimos, e que eles representam a nossa oportunidade de sanar o nosso débito para com o passado, assim como as dores que se nos apresentam, Pai. Por isso que frente a eles nós pedimos a coragem e o bom senso de saber seguir a razão e nos instruir para entender sempre a melhor maneira de proceder, para que saibamos dizer não para o ego e sim para o Espírito. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregues às tentações, e livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.